Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um WOcast. Passando para avisar também que quem ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva lá para acompanhar aqui todos os episódios. A gente tem trazido muito conteúdo de qualidade para que vocês aprendam um pouquinho mais sobre todos os assuntos possíveis. E cada convidado que eu trago aqui eu tento extrair o máximo de informação para ser realmente valioso, tanto para mim, que eu aprendo muito estando aqui entrevistando, quanto para vocês que estão aí em casa também assistindo. E hoje, pessoal, estamos com uma convidada aqui que eu tenho um orgulho de chamar de amiga também, porque ela é uma pessoa incrível, um coração enorme. E além disso, ela move montanhas, viu? Porque essa mulher, ela cuida de uma das principais empresas de dermocosméticos do Brasil. Ela é um dos principais nomes dos dermocosméticos do Brasil. E ela sabe muito sobre tudo isso. Então eu achei de extrema importância trazê-la aqui pra gente bater esse papo, para entender um pouquinho desse mundo que se conecta tanto com a harmonização facial. Então a gente sabe muito bem da importância dos nossos procedimentos injetáveis, mas a gente também precisa entender que o paciente precisa se cuidar em casa. E se ele não se cuida da forma adequada, os nossos resultados ficam limitados. Então hoje a gente vai bater esse papo, entender um pouquinho mais desse mundo. E além do mais, eu quero entender um pouco sobre a jornada dessa mulher, que é uma jornada inspiradora, muito legal dentro do empreendedorismo. Então a gente vai entender um pouquinho sobre ela. Eu não vou falar muito, que eu quero deixar ela falar. Elaine Veríssimo, seja muito bem-vinda e a gente está muito feliz em receber você aqui no WOcast. Eu tenho certeza que vai ser muito valioso. E eu vou começar com a pergunta que eu faço para todo mundo. Quem é a Elaine? Qual a trajetória da Elaine nesse mundo? Bom, é um prazer enorme estar aqui com você, né, William, com vocês. E a Elaine além de uma sonhadora, é uma empreendedora, né? Eu acho que uma empreendedora, uma sonhadora e uma profissional, aí como vocês, da área da beleza, da estética, e aí transformando aí a vida das pessoas através da pele, da beleza, do autocuidado. Então eu falo que além de uma profissional, tem sempre ali uma mulher, né? Que também pensa ali nos cuidados com a pele, tanto da mulher quanto do homem, mas é uma empreendedora. Elaine, como que você entrou nesse mundo dos dermocosméticos? Hoje eu sei que você é apaixonada, um pouco de bate-papo que a gente tem, você mostra esse amor. Como que tudo chegou na sua vida? Então, eu sinto que desde muito cedo, né, William, assim, eu era uma apaixonada por cosméticos. Então, assim, minha bancada já era, assim, surreal ali, né, mesmo quando eu não precisava. 15, 16 anos, eu tinha uma quantidade de cosméticos, assim, surreal na minha bancada. E já era uma paixão. E a minha formação inicial foi secretariado. Então, fiz secretariado, né? Trabalhava na parte executiva e apaixonada por cosméticos. E aí, um momento, eu pensei assim, nossa, eu gostaria muito de trabalhar com isso. Eu lembro desse momento, assim, eu falei, não, eu gostaria de ter esses produtos como algo de trabalho. E eu fui fazer um curso de estética e me formei esteticista. Então, ali na minha formação de esteticista, eu fui me apaixonando cada vez mais, né? Pela pele, pelos procedimentos, isso há mais de 25 anos, né? Quando a estética estava muito em alta, começando aquele movimento, né? No Brasil da esteticista, e eu fiz esse curso. E aí, me apaixonei. Aí foi entrega. Amor à primeira vista. Foi amor, assim, eu abri uma sala de estética, comecei a atender junto com uma amiga, chamava Lupe, e um dia ela falou assim pra mim, olha, eu acho que você precisa ir pra algo seu, porque você já tá ocupando demais aqui a minha sala de visitas, né, recepção, porque os meus clientes, assim, eram muito assíduos, eu gostava muito do que eu fazia. E por eu vir da área médica também, porque eu trabalhava como executiva de secretariado com a área médica, né? Eu tinha muitos contatos com os médicos. E eles começaram a me mandar pacientes. Então, cuidar de limpeza de pele para fazer procedimentos mais invasivos, fazer limpeza de pele para começar o tratamento com Roacutan. Então, eu já fui esse meio. Eu já comecei a trabalhar, a transitar nisso. Então, a minha clínica cresceu. Eu fiquei muitos anos trabalhando como clínica de estética, né? E aí, não feliz ainda, eu falei, não, mas eu quero fazer o cosmético. E aí, eu fui fazer uma outra formação de química, me especializei em cosmetologia, para trabalhar realmente fazendo ali os cosméticos, que aí realmente eu destravei a paixão total, né? Então, o entendimento de como que eu aplicava na pele, William, e como que eu, posso dizer assim, fazia
aqueles produtos acontecerem, né? Os dermos te escolheram, né? Porque você de uma usuária do dermocosmético se tornou agora a rainha dos dermos, né? Vamos dizer assim. William, eu tinha meu filho pequeno, eu lembro dele falar assim, mãe, eu tenho a impressão que não corre sangue nas suas veias, corre hidratante, porque eu já era mesmo apaixonada. E isso seguiu a minha vida toda, e até o momento ainda é a minha paixão. História linda. É gostoso a gente se apaixonar pelo que a gente faz, né, Elaine? Eu acho que a gente coloca carinho, se torna muito mais expansivo. E hoje, o que você faz? Conta pro pessoal aí, qual a sua função, qual empresa você trabalha, conta pro pessoal. Então, hoje eu estou no grupo Oficial Pharma, né, que nós temos ali as divisões, Oficial Derma, Oficial Nutri. Eu estou à frente da Oficial Derma, como diretora de inovação e regulatório. Então, é ali criando, né, todas as pesquisas, o desenvolvimento de novos produtos, regulando esses produtos dentro da nossa legislação, acompanhando todos os testes clínicos, né, de resultados com esses produtos que nós vamos colocar aí no mercado. Então, é uma pesquisa e desenvolvimento mesmo, é inovação, trazendo e acompanhando aí o mercado para trazer cada vez mais inovação dentro dos nossos cosméticos e dermocosméticos. Elaine, eu acho muito legal, principalmente da Oficial Pharma, e acho que você está totalmente envolvida com isso, mas assim, os produtos que vocês utilizam como matéria-prima são dos melhores do mundo. Não sei se vocês aí têm contato com dermocosméticos, se fazem essa prescrição para os pacientes de vocês, mas a gente vê que o que a Oficial Pharma tem dentro dos dermocosméticos não fica nada aquém de marcas que já estão no mercado aí há muito tempo. Então me conta um pouco dessa escolha de produtos, como que vocês fazem para desenvolver um dermocosmético? A gente sabe que tem diferença do cosmético para o dermocosmético. Conta um pouquinho desse mundo aí. Então, perante a gente fala assim, a legislação, né, que a gente tem aqui no nosso país, que é a Anvisa, que regula toda a parte de cosméticos, no Brasil, como que nós classificamos? Cosméticos. O dermocosmético é uma classificação que nós colocamos, a indústria colocou, para que haja uma diferenciação dos tratamentos. Então, o dermocosméticos, ele visa o quê? O tratamento, né? Então, entregar aquele princípio ativo para que ele haja ali na pele e tenha uma efetiva recuperação ou um efeito fisiológico que a gente busca, né? Então, por isso que a gente fala dermocosmético. Mas perante a Anvisa, tudo é cosmético. Aí seria algo como um cosmético, seria mais assim, aquela coisa de sensorial, só um cheirinho, e o dermo teria tratamento, seria mais ou menos isso? Isso, mais ou menos isso. Então, o que a indústria aí se regulou e se organizou, né, para, como se diz, organizar aqui dentro do nosso país a entrega, né, do cosmético como algo que a gente perfuma, higieniza, limpa, né, e o dermocosmético mesmo para o tratamento. Então, a gente consegue fazer um tratamento de acne, um tratamento de recuperação de uma pele desidratada, manchas, linhas de expressão. Então, é bem focado nisso. Quando a gente pensa em dermo, é tratamento mesmo. E qual a importância, Elaine? Eu já trabalho na clínica com dermocosméticos, mas eu acredito que muitos profissionais de harmonização ainda não entenderam essa importância. E qual você acha que é a importância de realmente o profissional fazer os injetáveis e trabalhar com os dermocosméticos? Então, é uma união, assim, total, né? Então, eu falo que hoje o harmonizador, então o profissional que trabalha ali com a harmonização, ele precisa fazer a união do tratamento de pele via transdérmica, né, que é através da pele, como com os injetáveis e até mesmo com os equipamentos. Então, é aquele trio, né, que anda junto, né, que a gente precisa. Quando a gente fala do harmonizador, que vocês veem dessa carreira mesmo, né, odontológica, e esse conhecimento tão profundo ali da anatomia que vocês têm, né, que é essa anatomia da face toda, destravar realmente essa necessidade do dermocosmético, para que haja realmente um efetivo. Então, vamos pensar assim, William. Hoje vocês recebem no consultório ali uma paciente, às vezes, que está com uma pele extremamente desidratada, né? Então, a gente vai ali nós vamos fazer um estímulo de colágeno naquela pele, falta água, não vai ter veículo para transporte interno ali dos nossos nutrientes que precisam fabricar colágeno, né? Que é a nossa fábrica ali de colágeno. Então, você vai colocar ali um bioestimulador de colágeno numa pele muito desidratada. E a gente fala, e aí, como que a gente faz? A gente precisa olhar para isso. E olhando para isso, o que a gente
coloca. Vamos pensar qual que é o ativo, qual que é o sérum indicado para essa paciente e trabalhar isso mesmo, tá? Então, para desidratação da pele, eu trabalho muito com ácido hialurônico. Um ácido hialurônico comum, tem diversos tipos. E a gente vai, como se diz, trabalhando nisso. Vamos pensar, você tem ali um paciente que toma muito sol. É uma paciente que toma sol o tempo todo. Então, o que acontece? Ela é uma pessoa que é bombardeada de radicais livres. Aí eu vou fazer um bioestimulador de colágeno. Eu estimulo, o meu sol faz o quê? Degrada tudo, porque eu gerei radicais livres. Então, essa pessoa precisa fazer o uso tópico de uma vitamina C. E eu vou mais além ali, porque eu puxo muito ali o dermocosmético hoje com a suplementação estética. Você falou tudo. Essa tríade, ela é importantíssima. Eu acho que a gente, como profissional, Elaine, sai da faculdade muito desorientado em relação a isso. Então, a gente vai aprendendo técnica de aplicação, injetável, mas a gente esquece que o corpo humano é um complexo, né? A gente precisa de tudo. E eu acho que essa tríade que você nos trouxe aqui, que é fazer o tratamento injetável, mas ter nutrientes dentro do corpo e nutrir ela externamente com dermo, eu acho que faz o complemento do resultado, né? Faz o complemento. Então, voltando nesse pensamento, é uma paciente que toma sol. Eu preciso que ela aplique a vitamina C de uso tópico, porque de uso tópico que eu vou ter a concentração a nível de pele ideal para bloquear esses radicais livres e também vou suplementar. Então, se eu sou um profissional harmonizador, mas eu estou antenado já de um dermocosmético na suplementação estética, eu já fecho ali. Peraí, você é aquela, eu já te conheço, você vai tomar muito sol, né? E vai o quê? Colocar a vitamina C para suplementação e também para uso tópico. Se eu recebo aquela paciente que tem a pele extremamente seca, então, peraí, eu vou colocar um ácido hialurônico aqui, mas que tipo de ácido hialurônico? Hoje nós temos ali diversos tipos de ácido hialurônico, uma cascata, às vezes, de 8 tipos de ácido hialurônico dentro de um cosmético. Até foi quando a gente desenvolveu o sérum de ácido hialurônico, Hialo. Cara, é incrível. A linha Hialo da Oficial Pharma, eu uso rotineiramente, porque assim, a minha pele ela é muito ressecada, ela tende ao ressecamento. E a linha é incrível, porque assim, a hidratação que traz... E é muito engraçado ela no sensorial, porque além de hidratar, ela não deixa oleoso. Isso. É muito bacana. Ali na Hialo, como eu quis colocar, a gente fala mas é a nossa equipe, né? Ali as meninas que depois vão assistir, a nossa equipe de P&D, o nosso centro de pesquisa. Então, nós identificamos ali, já voltando aqui naquele assunto, como que a gente faz um cosmético, né? Então, a gente identifica ali a inovação que vem do mercado já, que está trabalhando a pesquisa. Então, são as indústrias que trazem um ativo, que pesquisam a tendência desse ativo, como que ele está funcionando ali para nível de pele. Então, a nossa equipe pesquisa o que é inovação, o que está se trazendo de novidade nesse nosso mercado e traz essa molécula, às vezes 1, 2, 3, para a gente pesquisar e entender qual é a melhor. Então, dessa pesquisa, vamos dizer, nossa equipe lá entendeu que hoje nós temos um ativo muito importante, que ele traz 8 tipos de ácido hialurônico. Então, nós colocamos lá no nosso produtinho, nosso Hialo, 8 tipos de ácido hialurônico para fazer essa hidratação de pele. E aí, isso que é legal que você falou, um sérum e um gel creme. E eu não posso entregar tanta oleosidade para a pele brasileira. Por quê? 70% das nossas peles são mistas e oleosas. Isso não quer dizer que ela não precisa hidratar. Que a gente falou, peles mistas e oleosas. É um excesso ali de óleo, não de água. Só que nós vivemos aqui num clima, tropical. O Brasil é um país quente. Então, nós não somos um público adepto de bases muito fortes, muito oleosas, como na Europa, que a gente precisa lá a gente comenta muito que é o creme gordo, é esse termo que a gente utiliza para um produto mais pesado. Aqui a gente não faz isso, porque nem você está aqui, você sente que a sua pele está mais seca, só que você não quer um produto, pesado, uma base pesada. Tem que ser hidratante, isso, né? Então a gente tem que hidratar e entregar um nível correto de hidratação com a sua pele para esse sensorial gostoso, que você se sinta confortável, tô bem com o produto na pele. E aí a gente vai para um sérum,
que sempre que a gente quer entregar uma hidratação com uma pele mista, oleosa, o sérum atende bem. Mas a gente não pode esquecer que a gente tem aquele paciente nosso que também tem a pele um pouquinho mais seca, já cabe um gel creme bem estabilizado, que o gel creme, ele fica naquele meio, né? Ele não é um creme e também não é um sérum. Então, ele entrega hoje uma base bem gostosa para trabalhar. Ele hidrata, mas também não fica pesado, né? Aquele peso total. Não. Você falou, Elaine, sobre os tipos de ácido hialurônico diferentes. Qual que é a diferença? Você tem uma cascata de 8 ácido hialurônico, se eu não me engano, 8 na linha. tipos. Qual que é a diferença? O que vai dar de diferença no resultado na pele do paciente? Então, total, assim, um resultado diferente. Antigamente, a gente tinha somente um tipo, né? O ácido hialurônico, ele age bem como uma esponja, né? Só que o ácido hialurônico nativo, que mais difundido e conhecido, ele tem um tamanho molecular grande. Então, falando ali, ele é uma molécula grande. Ele não tem a capacidade de permear na pele. Só que qual a capacidade dele? Reter a umidade. Então, ele não deixa você perder água da pele. Porque a gente está aqui, a gente está o tempo todo perdendo água, né? E esse ácido hialurônico antigo, o mais comum, ele faz o filme. Essa cascata de outros tipos, ele já vem com diferenciais. Eles permeiam a pele. E quando eles permeiam em camadas diferentes. E nessas camadas, cada uma ele tem uma atuação. Então, a gente tem um tipo de ácido hialurônico que ele estimula o nosso próprio ácido hialurônico. A gente tem um outro que faz o quê? Com que a gente perca menos água para o meio. Então, a gente vai blindando a pele com esses 8 tipos, com ações diferentes, que faz com que você tenha uma super hidratação. Seriam moléculas de tamanhos diferentes que vão ser entregues em cada camada da pele. Exatamente. Sensacional. Aí a gente une isso com os tratamentos internos de injetáveis, a pele com certeza dá uma diferença gigante, né? Dá uma diferença gigante e faz com que o seu bioestimulador de colágeno tenha uma atuação diferente. Então, com certeza, o profissional ali que está trabalhando nessas 2 atuações vai ter um resultado melhor no estímulo do colágeno. Porque o bioestimulador o que é? Né? Estimular a fabricação do colágeno endógeno do próprio paciente. E ali, sim, o meio ideal é o quê? O meio úmido. Então, a gente sabe que quanto mais hidratação tiver a pele, maior meio úmido, o fibroblasto tem uma atuação muito maior e mais ativa, né? E juntando isso com o Nutri ainda, né? O paciente ele vai tomar, porque a gente tem muitos pacientes que não se alimentam da forma adequada. A gente vê agora, a gente entra na era do Mounjaro, tá todo mundo tomando alguma medicação para emagrecer, passa o dia inteiro sem se alimenta uma vez ao dia e ainda uma alimentação única. Então, o que você come? Todos os dias eu só almoço e eu como arroz, frango e salada. Claro que a gente vai ter ali na salada alguns nutrientes diferentes, mas você imagina seu corpo comendo isso durante um mês, que nutrientes você vai ter diferente? Você vai ter sempre a mesma coisa. Então, automaticamente, a nossa pele reflete uma falta de nutrientes, né? Então, eu acho que o nutracêutico, ele vem para ajudar a gente a complementar para que a pele fique bonita. Uma frase que eu sempre digo é que uma pele bonita é só o reflexo de um corpo saudável. Então, se está tudo bem lá por dentro, a gente tem uma pele mais bonita. Mas com essa dificuldade de alimentação, eu acho que o nutracêutico ele vem como um aliado, né? Para essas pessoas que estão comendo um pouquinho por causa de alguma medicação ou porque realmente não tem uma variedade de alimentação durante o dia, ela pode suplementar. Isso. Essa suplementação é algo muito em alta, né? Me surpreendeu até, assim, o mercado Bolonha, a feira do ano passado, a questão da suplementação estética. É algo que foi muito falado em diversos tons, e isso que você falou é muito importante. A mulher que quer ter a pele bonita, envelhecer, ou o paciente que você quer estimular, essa conversa é clara, né? Se você não está se alimentando bem, o que você precisa? Suplementar, né? Por isso que nasceram ali os suplementos, tem que suplementar, não tem por onde correr. E aí, com essa onda aí do Mounjaro e tudo mais, realmente, você fica sem fome, né? Você já tomou
com Jaro? Não tomei, Elaine. Eu já tomei. A minha briga com a balança, ela é ao contrário. Ela é ao contrário, a sua, né? A minha já é uma briguinha boa. E eu já tomei o Ozempic, né? Que aí pré-diabética, aí fazendo um tratamento, falei, vamos aí pro Ozempic. Realmente você não tem vontade de comer. Você olha pra comida e não quer comer. Então, pra você tá tudo bem. Pra você tá tudo bem. Mas e para os seus músculos, para sua pele? Alguém perguntou? Ninguém perguntou. Eu falo, não tá tudo bem. E eu senti isso. Então você sente que a pele vai ficando feia, porque falta proteína, falta os nutrientes. Então, você sem nutrientes, como que a sua pele se renova? A cada X tempo, né? Então, quanto mais a gente vai envelhecendo, mais demora para renovar. E por isso que a gente quer renovar mais. Só que eu digo o seguinte, se não tem nutriente, ela vai renovar de forma que não vai ficar bonito. Você imagina aí a gente aliar, Elaine, colocando um bioestimulador de colágeno. Então o paciente já não tem nutrição ideal, já não faz um cuidado externo com dermocosméticos. E ainda a gente vai lá e aplica um bioestimulador de colágeno injetável. É óbvio que não vai ter diferença. E para piorar a situação, às vezes a gente até piora o quadro da pele desse paciente. Porque a gente está causando uma inflamação em um lugar que não tem nutrientes para a coisa acontecer, para se desenvolver. Então, eu falo muito isso para meus alunos porque a gente vê total diferença. E muitas vezes a gente escuta do paciente, poxa, doutor, fiz bioestimulador de colágeno, eu não tive resultado, não mudou nada a minha pele. Aí você vai investigar um pouquinho a alimentação dessa pessoa. A pessoa não se alimenta com nada que faça sentido. Eu tenho alguns pacientes que são veganos. Então, o vegano a gente tem que ter ainda mais cuidado, porque ele não tem proteína animal. Então, a gente tem que partir para a proteína vegetal, que é mais difícil de encontrar, porque senão não vai ter um resultado. Então, a suplementação ela vai nos ajudar a ter mais resultado, né? O paciente mais feliz com o resultado vai voltar a fazer mais procedimentos. Então, acho que vira uma cascata super positiva. Vira sim. Eu acho que é o que vocês vivem, né? Continuadamente, né? É isso, é ver um paciente que deu um resultado fantástico. E o outro paciente que não. Reclama. E aí é meio virar mesmo esse jogo, essa conduta, essa conversa anterior, né? Então, vamos assistir ele anteriormente à aplicação? Exato. Vamos ver como que tá na anamnese, essa alimentação, esse uso do dermocosmético, tá legal? Porque, às vezes, o que acontece? A pessoa também tá perdida, né? Então, ela vem em busca, tá derretendo tudo, tá feio, mas ela também não tem esse conhecimento, né? Então, é importante esse assistir do harmonizador em todos os olhares, né? E aí, a Oficial Pharma, eu falo assim, a gente tem esse olhar, por isso ali das nossas divisões, né? Entender a nossa melhor versão, que até é o nosso slogan, que a gente fala muito internamente, mas é isso que a gente quer, que todo mundo tenha a sua melhor versão. E por isso que a gente precisa ali da suplementação, que é a nossa área Nutri, a gente precisa dos dermocosméticos, que é a nossa parte oficial derm, e até a parte das medicações, que é a Oficial Pharma. E ali dentro do nosso universo, do nosso mundo, eu falo, também está ali o profissional, o harmonizador. Eu recebi essa paciente veio fazer o bioestimulador. A pele dela está preparada? Se está preparada, vamos embora. Então, alimentação saudável, tem rotina e tal. Não tem? Peraí, então vamos assistir um pouquinho, entender o que a gente vai fazer. Então, a suplementação, que é um nutracêutico ou nutricosmético, né? A nomenclatura muda um pouco, né? Mas, na verdade, sempre é um suplemento. É um suplemento. O que eu vou aplicar? O que eu vou prescrever? E tem essa dúvida, né? Eu posso indicar, eu como harmonizador, eu posso falar de suplementação? Pode. A gente está falando de uma suplementação alimentar. Hoje nós temos ali o nutricionista que pode ser um parceiro do harmonizador em casos mais extremos, né? Em casos extremos que tem essa... Você vê que é uma complexidade que você precisa. Mas, vamos dizer, um paciente que você sabe que não tem uma alimentação, posso prescrever o peptídeos? Né? Que a gente posso uma vitamina C, um complexo já, um procolagen, que já está tudo, que tem a biotina, o ácido hialurônico, tem os peptídeos, posso, né?
E pessoal, vocês aí, ó, que estão escutando, até a gente tira insights aqui. A minha consulta de avaliação, ela leva 2 horas. Por quê? Porque a gente realmente rastreia a vida do paciente, como que ele está conduzindo a alimentação, cuidados com a pele de forma geral. Então é muito importante esse insight que a Elaine trouxe, que é você conhecer melhor o seu paciente com antecedência. Então antes de aplicar um bioestimulador de colágeno, né, Elaine? Entenda um pouquinho esse mundo de dermocosméticos, dos suplementos alimentares, para você conseguir agir de forma 360 graus. E só depois de um tempo de cuidado, entra com um bioestimulador, por exemplo. Então a gente consegue otimizar os resultados e deixa o paciente muito mais feliz de forma geral, né? Então um insightzinho valioso para vocês aí. E Elaine, agora você começou a falar da pessoal da harmonização. Eu vejo que as pessoas estão se preocupando muito mais, os profissionais eles estão olhando esse mundo de forma mais 360 graus, porque antigamente a gente olhava muito só para um procedimento em específico. Então agora a gente está aliando a outros métodos. E eu vi que a Oficial Pharma ela tem entrado cada vez mais na vida do harmonizador, nos apoiando, nos auxiliando, porque eu acho que uma das coisas que mais falta é conhecimento realmente. Então é o pessoal da harmonização entender tudo isso e focar. E uma das coisas que vocês fizeram, e eu agradeço muito, porque isso traz muito conhecimento valioso, é você estar aqui. Então, mais uma vez, muito obrigado por você ter vindo, mas eu vejo que a Oficial cada vez mais tem entrado na vida da harmonização. Me conta se tem algum projeto, se vocês tendem a cuidar um pouco mais do profissional da harmonização, ou se é mais para público geral. Então, nós temos lá na Oficial Pharma o setor Pro, né? Esse setor Pro realmente é esse olhar para os profissionais da área, né, da área da beleza, da área estética, como um todo, e em especial ali pelos harmonizadores, né, porque realmente é uma categoria de profissionais que nós temos um contato e nós entendemos essa necessidade de assisti-lo cada vez melhor. Né? Então, com materiais informativos a nível de pele, que a gente fala assim, que vocês mandam muito bem nessa questão de harmonização. É um profissional que conhece toda a parte da face como talvez nenhum outro, né? Então, eu sinto assim que essa busca pelo conhecimento do cosmético em si são também dos outros profissionais, né? Então, vamos pensar em outras categorias, um médico, um biomédico, ele também tem que estar o tempo todo buscando as informações, né? Já é cultural. Então, hoje os laboratórios, o que eles fazem? Eles visitam ali, né? Essa galera, esse pessoal, esses médicos, esses biomédicos e levam a tecnologia, mostram para ele. E eu percebi que a gente precisa também assistir o harmonizador. Né? Então, é um viés lá que foi colocado como um fator muito determinante da Oficial Derma prestar essa assistência. Então, o que a gente quer? A gente quer assistir da melhor forma possível, né? O harmonizador e também o nosso cliente, que acaba sendo através de vocês. Né? Porque chegam ali as receitas, os produtos que eles vão utilizar e a gente quer assistir da melhor forma possível. Por isso que eu vejo que o nosso projeto do setor Pro é assistir o harmonizador. Por isso eles podem contar com o Oficial Derma, o Oficial Pharma, o Oficial Nutri para uma visita. Então pode entrar em contato, né, ali com o nosso time, que a gente pode mandar ali uma visitadora técnica, apresentar as nossas soluções, o que a gente tem ali de soluções para assistir e ele mostrar ali as dores, né, como a gente estava falando aqui, daquele paciente que não tem um resultado. Olha, essa paciente eu estou com dificuldade, e o que a gente pode assistir e cada vez mais interagindo ali com vocês. E isso é maravilhoso, Elaine, porque assim, a gente tá com esse gap. Então, hoje eu sou cirurgião dentista, então se a gente parar para analisar, a maioria das empresas grandes, elas não nos visitam para deixar amostra, para falar sobre os produtos. Então, a gente tem um gap aí que a gente precisa solucionar. Então, a Oficial entrando com isso, ela rompe um gap de conhecimento. E é muito importante nós termos empresas que focam no estudo, que focam no conhecimento, que focam no treinamento do profissional, que dá a mão ao profissional realmente para fazer evoluir de forma geral. Então, eu tenho certeza que vai ser extremamente valioso para a nossa classe de forma geral também. E se alguém quiser entrar em contato para saber mais como fazer parte da Oficial, como receber uma visita, qual o melhor caminho? Então, nós temos ali os visitadores, né, que podem ir até você. Nós temos um centro técnico também lá na
na oficial, mas eu acho que o melhor caminho mesmo é depois eu deixar aqui o telefone, onde qualquer um de vocês pode entrar em contato e vai receber uma visita, tá? Seja ela online, também a gente pode programar uma assistência online para quem está fora de São Paulo, tá? A gente pode marcar um horário ali com uma das técnicas e tirar dúvidas sobre os produtos ou uma apresentação sobre o nosso portfólio, como também presencial aqui em São Paulo é possível. Eu vou deixar depois, então, no final, o número de telefone aqui que a Elaine vai passar. E é só entrar em contato lá que o time vai visitar vocês. Sim. E para quem hoje, Elaine, não usa nada de dermocosmético, aquele profissional que começou, que faz só injetável, ama injetável, não prescreve nada de dermocosmético, qual conselho você daria? Olha, vamos começar, né? Vamos começar. Tem vários, né? Tem vários, mas vamos lá. Eu acho assim que... Inicialmente, a gente tem que pensar muito, como a gente falou, como que tá aquela pele. Senão a gente tá deixando o nosso cliente ali meio solto, né? E o resultado não vem. Mas eu vejo que desde o começo a gente tem que assistir o sabonete. Como que tá esse sabonete do meu... Às vezes é um detalhe que a gente não presta atenção e fala... Vamos voltar um pouquinho essa conversa, porque eu acho que tem gente que não sabe lá do princípio básico. Você falou de sabonete. Vamos falar assim, ó, dos principais cuidados que esse profissional precisa indicar para o paciente, que é o mínimo. Assim, ó, se você não indica nada, indica pelo menos o sabonete e o que mais? Isso, eu acho um sabonete e um sérum e a proteção solar. Né? Então, acho que são 3 básicos, né? E de exemplo, da Oficial Pharma, nome do produto mesmo. Tá. O que você indicaria? Olha, o sabonete, a gente tem o sabonete Hialo, né? Que ele tem o ácido hialurônico e ele vai trabalhar ali o lactobiônico também, que ele mantém a umectação. Então, para uma pele que tem uma tendência a ressecamento, uma pele que já fez um peeling, uma pele que está fazendo um tratamento de laser, né? Um equipamento. Então, o Hialo, o sabonete Hialo, ele é um sabonete especial ali para uma pele, a gente pode dizer assim, mais seca ou normal, ou que está fazendo algum tratamento. E a gente tem o Skin Dermis, que é o vitamina C. Então, ele é um sabonete demaquilante. Então, ele tem um poder de retirar, de limpeza maior. Ele atende bem uma pele mista e oleosa. Então, aí você já tem 2 sabonetes que praticamente fecham os seus clientes. Né? Então, e esse, inclusive, é muito bom para clínica. Quando o paciente chega muito maquiado, a gente usa o sabonete de vitamina C. Excelente. Então, por que é importante, William, a gente falar de sabonete? Porque às vezes um sabonete estraga tudo. Então, a gente fala assim, como estraga tudo? Às vezes a pessoa está usando um sabonete que ele é muito inadequado para a pele. Então, ele está retirando demais a oleosidade dessa pele, né? Ali, o fator de umectação natural da pele. Então, esse sabonete, depois do uso, a pele está muito ressecada, ela demora muito tempo para se restabelecer. Então, ela fica com o pH alterado, ela acaba ficando mais sensível. Então, assim, precisa entender, o sabonete, eu tenho 2 hoje em linha que atende a maioria, né, exceto ali a pele acneica, mas a maioria dos tratamentos que vem para um harmonizador. Então, começou pelo sabonete. Esses 2, fácil você indica, e o que acontece? A satisfação do cliente, que é isso que é importante. Você viu que seu cliente recebeu a indicação de um produto correto e ele está feliz da vida. Né? Sabe o que é melhor ainda? Ter na clínica. Exatamente. Porque você indica, o paciente já tem para levar embora, é a felicidade do paciente, você resolveu a vida dele. Porque hoje nessa correria do dia a dia, ninguém quer parar na farmácia, olhar, pesquisar, ver. Então você tem tudo na clínica. E essa, a gente faz essa embalagem diferenciada, que aí nós nos beneficiamos também com o avanço das embalagens tecnológicas, né? No setor aí do dermocosmético, que vem com essa esponja de silicone, o poder de higienização, né, na massagem que ela faz, então ela limpa diferenciado, né? Então assim, não sei se a gente fica viciado, depois a gente não quer mais ficar sem um sabonete que tem uma esponja de silicone, porque a gente sabe que a limpeza é outra, né? Olha só, então além de ter todos os princípios ativos que fazem o trabalho, ainda tem a limpeza, né? Tem, depois que eu falo que você destrava esse tipo de embalagem, de usar essa ideia, você não volta mais, né? Até tem um pensamento que eu falo que quando a gente conhece algo muito inovador, é muito difícil a mente voltar àquele tamanho original e querer usar um sabonete comum. Assim, eu tô sofrendo um pouco. Porque nós temos só de 150 ml e quando vai viajar, não cabe na bolsa.
que é só até 100, né? Ali na Europa a gente só consegue colocar até 100. Até eu falei, a gente precisa lançar logo um de 100 ml para viagem, né? Porque aqui tenha ali a esponjinha, né? Tem que ter. Própria viagem. Exatamente. Então, sabonete, ó, anotem aí, pessoal, sabonete. O da linha Yalo e o de vitamina C. Isso, que é o Yalo e o Skin Dermis, né? Skin Dermis que a gente consegue. C, né? E de sérum, o que você indicaria, assim, de padrão ouro para quem tá começando? Então, eu sou muito apaixonada pelo sérum da Yalo e a tecnologia 12X. Porque a gente falou um pouquinho da tecnologia do ácido hialurônico, né? Mas na tecnologia 12X, a gente engloba tudo isso, 8 tipos de ácido hialurônico com 4 tipos de ômegas. Então, o que você tem? Você tem ali a harmonização perfeita para a pele, a junção de ômegas com ácido hialurônico. Então, você tem aquela parte, como se diz, fisiológica da pele ali, toda beneficiada com os ômegas. Então, o sérum Yalo, sem dúvida, é um que serve para todas as pessoas. Sem falar no efeito lifting, que a gente não falou. Que esse é bem legal. Quando a gente vem fazer o Botox, ou seja, a gente vem fazer qualquer tipo de procedimento, já quer na hora que saia tudo esticadinho, né? E um outro benefício da combinação desses tipos de ácido hialurônico é o efeito lift que ele dá. Porque são vários tipos de moléculas de vários tamanhos querendo entrar na pele. Isso dá um efeito lifting imediato também. Então, ele acaba sendo aquele sérum para tratamento, né, de uma pele que estimula a nossa hidratação, mantém a nossa hidratação, mas ele também é um coringa. Então, quando você quer fazer uma maquiagem, né? Então, ele dá aquele efeito lifting bonito. E aí, o harmonizador também usa o quê? Quando ele aplica esse sérum lá, no dia que o paciente vem, o paciente já se sente bem atendido. O resultado, ele já vê a diferença, né? Então, esse para mim é o mais querido de todos. Ele é um dos nossos queridinhos por conta da tecnologia, da base leve, que ele é um sérum, atende a todos os pacientes, né? Todos os clientes. Então, eu acredito que ele seja um dos queridos. Pessoal, posso falar para vocês? Aquele paciente que nunca se cuidou, nunca passou um dermocosmético na vida. Tem gente que nunca passou protetor solar, né? A gente recebe muito na clínica pacientes que nunca passaram protetor solar. Começa a orientar esses pacientes só para fazer esses cuidados. Vocês vão ver a diferença da pele e do rosto de forma geral só de fazer isso. Usar um bom sabonete, usar um bom sérum e usar um protetor solar. Com esses 3 componentes, a pele do paciente parece que teve um antes e depois assim, de um peeling. É uma mudança bem considerável, bem bacana. Então vale super a pena aliar com os tratamentos estéticos. E vocês têm o protetor também, né, Elaine? Tem. Ali nós temos toda a parte de proteção solar, FPS 30, 45, 60, que a gente vai atender ali vários tipos de pele, num gel creme como num bigel. Então, a gente consegue atender os tipos de pele também, que isso é importante. A indicação do protetor solar de acordo com o tipo de pele. Porque se nós indicarmos um protetor que seja um pouco pesado, uma base, uma emulsão um pouco pesada, você tem o que? O paciente ele deixa de utilizar. Ele descontinua a utilização. E principalmente se for homem, né? Que eles não gostam nada de algo que eles falam com taque, peguento, que tem aquela pegosidade que atrapalha e acaba descontinuando. Então, é sempre importante, na indicação da proteção solar, que o paciente seja bem assistido, porque ele é um produto que fica, né, no rosto, fica o dia todo, né, então a gente às vezes aplica novamente, então ele tem que ser muito agradável, e aí eu falo, ou um gel creme ou um bigel, que vai atender muito bem ali os vários tipos de pele, tá, então o protetor solar. E também tem, William, hoje eu falo que a proteção solar com cor, que é ali a linha BB Queen, a gente tem, né, a parte que tem tonalizantes, eles exercem uma dupla função, que é muito importante para o profissional indicar. Porque toda vez que nós temos a proteção solar, nós temos ali filtros físicos e químicos combinados que fazem a proteção solar. Mas nós temos ali na parte dos que tem cor, um novo componente que são os óxidos, né? Os pigmentos, o que dá cor para ele. E ele funciona como uma barreira para a luz visível. Então, ele é bem interessante
para quem tem manchas, melasmas, para quem tem manchas na pele. A proteção física que esses pigmentos têm, ele faz com que você não esteja estimulando ali com a luz, e aí você tem um tratamento, às vezes, até através da proteção solar. A barreira é tão importante que você, como não tem estímulo, o seu organismo vai voltando e você vai diminuindo aquela mancha. Regredindo, né? Porque a barreira física e a química em conjunto, ela vai dar um resultado ainda mais efetivo, né, Elaine? Sim, eu acho que tem crescido muito, né, a utilização da proteção solar com cor. Porque traz aquela maquiagem, né? Então você tem aquela tesa harmônica, leve, né? Que até homens podem usar, quem se acostuma, porque é leve. Eu acho que eu sou super a favor, assim, eu sou super a favor do homem utilizar a proteção com cor também. Você sabe que eu tô amando? O bastãozinho. Olha lá. Aquele bastão com proteção solar é maravilhoso. Eu sempre passo um protetor antes, sem cor, né, pra ajudar na proteção, mas depois eu finalizo com aquele bastão, a pele fica linda, fica ótimo. Mas nem precisa, viu? Ele tem ali o FPS 75. É que você não tá confiando, mas pode confiar. O protetor em bastão, ele é uma fórmula muito legal, né? Porque ele é prático para utilizar, ele é uma base leve, né? E ele fixa bem também, né? Então você vê que ele fixa bem, mas ele tem ali um FPS 75 e ainda com a barreira ali da cor. Então só ele pode uma passar. Super proteção, né? Olha, tem quem não passe o protetor solar, né? E tem quem passe os dois, né? Não precisa, um só. É que a gente trabalha com isso, a gente é mais efetivo. Mas sabe por que eu passo, Elaine? Porque a corzinha do bastão eu passo muito levezinho. Ah, entendi. Eu não gosto de deixar ele com a cor tão evidente. Entendi. Então, como é muito leve, aí eu tenho algum receio. Que você não tem a proteção efetiva, né? Então você pega só um pouquinho ali da cor. Exatamente. E, Elaine, você visita vários congressos aí no mundo inteiro, né? Congressos maiores da estética do mundo. Então, eu tenho certeza que você vê muito as tendências. Não é à toa que a Oficial tem crescido tanto e tem visto tanto essa questão do mercado do dermocosmético. Tem saído na frente aí com os melhores do Brasil. O que você vê de tendência de agora para frente em relação aos dermocosméticos? Então, o mercado ele tem se movimentado muito rápido também aí na questão de dermocosméticos, né? A niacinamida é um ativo que se mostrou muito efetivo toda na parte de reconstrução tecidual. Então, ela é importantíssima estar na pele. Então, a gente vê uma crescente, né? Porque tem alguns ativos que são clássicos, né? Que é a vitamina C. Então, a vitamina C, ela ganhou, assim, um mercado enorme. Então, todo mundo, hoje em dia, faz o uso da vitamina C, de uso tópico. É um ativo importantíssimo mesmo para que você mantenha ali a saúde, a proteção antioxidante da pele. O ácido hialurônico, né, que é um grandioso, e aí a niacinamida ela veio com tendência forte para ficar mesmo, e aí ser aquele produto de uso não só para controle da oleosidade, porque nós tínhamos isso antigamente, né, que a niacinamida era muito ali para um produto para pele oleosa, para pele acneica, e aí ela veio com uma tendência muito forte para se estabelecer mesmo como um ativo de tratamento. Então, para você manter a luminosidade, para você manter a harmonização da cor da sua pele. Então, ela tem vários efeitos bem benéficos, né? Então, eu acho que a niacinamida é uma tendência. É uma tendência. E ali, o que eu tenho visto muito para se aliar mesmo ao dermocosmético é a suplementação estética. E aí, o queridinho que é até polêmico, né, anteriormente, que são os peptídeos, o nosso antigo colágeno hidrolisado, né? A pergunta que não quer calar. Elaine, colágeno oral, funciona ou não funciona? Funciona a parte de peptídeos, né? Então, vamos pensar ali. Antigamente, nós tínhamos um colágeno hidrolisado, né? Que todo mundo fala, colágeno substitui colágeno, né? Hoje eu falo assim, é o colágeno que gera colágeno. É diferente, ele não substitui. E o que são os peptídeos? É colágeno hidrolisado? Não é colágeno hidrolisado? Ele é a evolução do nosso colágeno hidrolisado. Então, vamos pensar, antigamente a gente ia lá, pegava o colágeno, e a gente cortava ele, hidrolisava, e para tomar de forma oral, já suplementando, para estimular o colágeno. A gente tinha um efeito pequenininho, muito pequeno,
né? Por quê? Porque nós não tínhamos tecnologia investida nisso, né? Nesse segmento, para quebrar as moléculas nos tamanhos corretos que nós precisamos. E aí, com o avanço da tecnologia, com o avanço da quebra enzimática, né, do conhecimento químico e técnico ali que nós, dos farmacêuticos e químicos e dos pesquisadores, o que nós chegamos? Nos peptídeos, que nada mais é que o colágeno hidrolisado bem picadinho e da forma correta. Porque não é só picar de qualquer jeito, é da forma correta. Garantir que nós tenhamos lá ligações peptídicas que sejam absorvidas pelo nosso intestino e que cheguem aonde? Até a nossa pele, até os nossos, a gente fala assim, as nossas células-alvos. Então, funciona. E ali, eu acho que este é o grande segredo da beleza. E assim, Elaine, a gente vê na prática, porque eu tinha um certo preconceito alguns anos atrás de colágeno, porque a gente indicava alguns que não tinham um resultado tão efetivo, que eram mais colágeno hidrolisado, uma molécula muito grande. E eu resolvi pagar para ver. Então, por exemplo, o RGPept, que é o peptídeo que a Oficial Pharma entrega, eu fiz testes com meus pacientes mais chatos, mais exigentes. E eu falei, vamos aplicar Sculptra agora com uma nova forma? Vamos usar o RGPept pelo menos um mês, aplicar um bioestimulador de colágeno e depois vamos avaliar a sua pele daqui um mês e meio. E os pacientes voltam relatando. Então, a gente não precisa nem falar. O paciente volta e fala, doutor, o que é isso aqui? Eu melhorei até dores articulares, melhorei dor muscular, recupero melhor na academia por causa do RGPept. Então, o meu paciente me convenceu que realmente funciona. Então, essa evolução é muito nítida e visível e acho que vem com um excelente aliado. Então, assim, hoje na minha clínica é algo que a gente tomou como rotina, então ninguém mais faz bioestimulador de colágeno sem suplementar com RGPept. Porque eu acredito que se a pessoa não estiver se alimentando da forma correta, a gente sabe que não vai ter um efeito legal do colágeno. Então, meu melhor dos mundos, né? Nem todo mundo quer, o paciente ele é ansioso, então ele chega na clínica e ele quer fazer o procedimento. Mas o melhor dos mundos, eu tento fazer esse paciente fazer o uso do RGPept pelo menos de 15 dias a 30 dias. A gente aplica o bioestimulador e depois ele continua o uso por aí eu falo 2 meses no mínimo, né? Mas se quiser continuar usando depois. E a gente vê o resultado na prática. É efetivo. Eu acho que essa tecnologia ali do RGPept, nós somos muito felizes em buscar essa pesquisa e esse desenvolvimento, que hoje o RGPept ele é um ativo, né? Ele é um ativo que nós aplicamos em vários produtos. E, inclusive, nós temos um produto com o nome de RGPept, que é o mais concentrado. Então, o que eles são? São peptídeos que vão estimular a produção de colágeno nos mais diversos tipos de colágeno e em vários pontos do seu organismo. Então, onde a gente fala assim, a gente tem o osteoblasto, né, que vai fabricar colágeno dentro do osso. Nossa, eu nem imaginava, às vezes o paciente fala assim, eu nem imaginava que a gente tem colágeno dentro do osso. Tem, e ele é muito importante. Então, quando a gente vai envelhecendo, dentro do osso, o osso vai ficando mais rígido, ele vai ficando, como se diz assim, a gente pode dizer, o cálcio, vai ficando mais cálcio e menos colágeno, e aí realmente ele fica mais quebradiço. Então, a pessoa vai envelhecendo, ela precisa manter os níveis de colágeno dentro do osso. Nossa, que interessante, a gente precisa então de estimular ali, precisa. A articulação, a parte de pele, que é onde nós estamos falando. Então, esses peptídeos hoje, eles têm a capacidade de serem absorvidos dentro do intestino e nós temos testes com sinalizadores que mostram essa absorção. Então, eles são absorvidos no intestino, eles são captados por células e realmente estimulam a produção de colágeno. Por isso que quando você faz aí a harmonização numa pessoa que está usando o RGPept, tem um tipo de estímulo e você vê uma pele diferenciada. Eu falo que hoje é possível a gente chegar à longevidade, né, à idade, e ter feito ali um banco de colágeno, né, ter feito uma poupança grande de colágeno através do consumo de peptídeos. Hoje eu indico quem tem mais de 30 anos já começa a tomar peptídeos e não para nunca mais. Sabe, vai tomando. E hoje tem vários tipos, né?
A gente consegue ter ali um sabor, sem sabor, a gente pode colocar o Regepept em algo salgado, doce, a gente pode colocar num iogurte. Pode esquentar ele também? Pode esquentar ele também. A gente consegue até pôr no brigadeiro, se quiser. Só não vale pôr açúcar, né? Que a gente brinca. Não pode. Não vale, senão aí já... Só vai degradar, né? Se por mim já vai com eu sou a do doce, eu fujo ali do doce. Mas realmente, hoje se eu pudesse dar um conselho a quem quer envelhecer, a gente fala assim, o health span, né? Que antigamente a gente falava assim, life span. Life span é assim, o tempo de vida. Não importa tanto o tempo de vida, e sim o health span. Como você vai viver? Você ter longevidade, mas bem, né? Então, se eu pudesse indicar um produto hoje, que é um suplemento, que é para longevidade, que vai fazer com que você tenha uma pele mais bonita, um cabelo mais bonito, uma saúde articular, uma saúde de movimentos muito melhor, são peptídeos, é o Regepept, que é algo que para mim me fascinou e tem me fascinado ali os resultados. Realmente muda bastante, né? Eu acho que foi um achado de vocês. Realmente os pacientes que são exigentes na estética, eles têm falado isso. Ali a Bárbara tá aqui com a gente, ela prescreve bastante. Os pacientes, eles voltam sozinhos. O paciente volta a comprar, ele quer mais, porque realmente o resultado ele é muito efetivo. Então, hoje, assim, a gente trabalha muito essa tríade, que é a que você falou. Então, o paciente faz o procedimento estético, mas ele precisa fazer um bom tratamento dermocosmético e precisa fazer a nutrição também, porque aí a gente consegue um resultado mais efetivo. Isso, e o paciente sente esse carinho, porque ele vai nos outros profissionais, o profissional vai lá, só aplica um bioestimulador e tchau, vai embora. Agora, quando a gente cuida, quer entender a vida desse paciente, quer entender como é que ele está se sentindo, como que ele está se alimentando, ele fala, poxa, ninguém nunca me perguntou isso, eu vou fazer um bioestimulador, ele quer saber se eu estou me alimentando bem. Exatamente, e isso daí muda totalmente a história desse relacionamento com o paciente e profissional, que é o que todo mundo, hoje a gente vai em busca do atendimento, né, do acolhimento, do atendimento e eu falo até do entendimento do profissional com a nossa história. Se você fala para ele, olha, se você vou fazer um laser, tratamento, mas você precisa estar suplementando. E aí eu acho que o Regepept, ele entra aí no quarto produto que o harmonizador não pode deixar de indicar, né? Que a gente falou ali de 3, o sabonete, o sérum, protetor, o Regepept. O Regepept é algo, acho que fecha mais ali a nossa conversa para que ele comece a assistir ali o paciente dele sem medo, né? Porque não tem uma contraindicação, né? Que é o que me perguntam, Elaine, mas eu posso tomar peptídeos continuadamente? Não preciso parar? Não tem uma contraindicação? Não tem uma contraindicação. Pode continuar o ano todo. Por isso que a gente tem ali até com sabores, né? Que é para tomar chocolate, pistache, baunilha e o sem sabor, sabor de limão. E a gente consegue, como se diz, ir suplementando de uma forma muito gostosa, né? Que é o que é a novidade também, que vem vindo forte, né? Que é a suplementação, a gente fala com sabor, né? Que antes era só cápsulas, né? Então, isso foi cansando e tá virando um passado. Então, a suplementação hoje já vem ali hoje, né? Numa goma, num shake, num refresco, sabor limão. Isso faz com que a gente tenha a continuidade do tratamento. Isso é tão importante, né, Elaine? Porque se torna uma coisinha gostosa do dia. Você toma ali tem o Celo Chá, por exemplo. A gente toma um chazinho no meio da tarde. Então é gostoso, um sabor agradável, vira uma rotina do dia. Não fica aquela coisa pesada de, poxa, agora eu tenho que tomar uma cápsula para tal coisa. Agora eu tenho que tomar não, eu vou tomar um chazinho. Acho que fica gostoso, né? Sim, essa é a ideia, né? Que a suplementação vem trabalhando, né? Que haja cada vez mais adeptos que sendo assistido para o que ele precisa, né? Realmente tomar o que precisa e tomar com prazer. Às vezes a gente vai envelhecendo e a gente vai precisando, né? De ômegas, você toma ômegas, aí você toma um Q10, né? Aí você toma ali também outros suplementos e sempre em cápsulas, né? Isso vai realmente cansando um pouquinho. Apesar de hoje você ter tecnologias em cápsulas que são revestidas ali, vai de tapioca e outras que tem um revestimento muito mais agradável ali para o estômago, né? Também. Mas nada como algo prazeroso, né? Então eu digo que a hora que eu vou tomar meu Procolagen, ele para mim é
um prazer imenso, porque é de chocolate belga, gostoso. Então, eu tomo com dedicação todos os dias. Sim. Elaine, e vamos falar um pouquinho agora da parte empresarial Oficial Derma. Quais são os planos futuros? O que vocês almejam alcançar com a Oficial Derma? Então, a Oficial Derma, né, ela, antiga Arago, né, Arago Dermocosméticos, nós fizemos uma transição, então ela é uma empresa que ela vem aí com mais de 17 anos no mercado, então nós tínhamos um amplo conhecimento do mercado profissional, transitamos a marca ali junto com a Oficial Derma, né, com o grupo, e agora nós temos esse setor Pro, né, que eu gosto muito, que é algo que eu me identifico, que é onde nós trabalhamos aí com os profissionais. Então é um projeto bem importante para nós darmos essa continuidade e assistir esse profissional na prescrição, na indicação, e que concilia com os seus tratamentos, e também ali o B2C, né, o cliente, né, que também quer comprar os nossos produtos, que quer ter acesso aos nossos produtos, são 2 projetos de crescimento e ampliação. Então, a gente está aí com um planejamento para ampliar ali a nossa atuação a nível de Brasil cada vez maior. E a gente vê essa vontade de investimento. A Oficial Pharma já é uma empresa milionária, que já vem há muitos anos, crescendo muito. E a gente gosta de entender a cabeça um pouquinho de quem está por trás, né, para saber quais os pensamentos futuros. E a estética, ela tem crescido tanto, de uma forma tão bonita, e é gostoso a gente que é da área ver as empresas investindo em tecnologia, em qualidade, porque assim nos auxilia. Então, eu acho que o profissional ele fica muito mais feliz e assistido quando tem empresas que estão estudando para entregar resultados em consultório de forma geral. Então, a gente gosta muito de ver essas evoluções. Isso, a gente está ali colocando algumas... o podcast, né, que é o Procast, que a gente tem ali uma questão de trazer o profissional para a gente debater assuntos que sejam de interesse comum, né, então nós estamos trabalhando ali um pouquinho essa atuação e trabalhar cada vez mais ali em conjunto com as tecnologias, né, então nos associarmos ali a empresas tecnológicas para que a gente fale ali com o profissional, às vezes unicamente, né, seja uma empresa de laser, uma empresa de equipamentos, que a gente atuar fortemente. Recentemente, nós fizemos ali um lançamento de uma máscara, que é a máscara de carvão, que aí nós trabalhamos extremamente tecnológico ali com um laser associado, né? Então a gente o tem Homer, ali... né? Inclusive, que faz o Hollywood mesmo. Peel, né? Isso mesmo. Nós lançamos essa máscara, que é um carvão microporoso, diferenciado de mercado. Então, nós temos... mas o que essa máscara tem? O diferencial é a tecnologia. Então, o carvão microporoso selecionado, por ele ser muito mais microporoso, ele consegue tirar muito mais as toxinas se ligando rapidamente, porque o carvão é uma esponjinha também, né? Então ele tira, a gente fala assim, ele tira odores, ele tira também, ele extrai toxinas da pele. Então por isso que é muito legal a gente colocar ali a máscara pretinha no rosto, né? Que a gente fala colocar, porque ela vai tirar as toxinas todas da pele. E aí, associada ali ao Homer, você tem um resultado fantástico para limpeza e detoxificação da pele. Gente, é uma aula, né? A gente poderia ficar o dia inteiro escutando, porque cada vez aparece uma coisinha que agrega pra gente. Sim. E agrega de forma muito positiva. Olha, a máscara de carvão, às vezes a gente fica assim, não quero passar essa máscara no rosto. E aí a gente começa a passar, é um vício. É um vício, porque realmente fica uma pele muito bonita. O detox, principalmente a mulher, né, que faz a maquiagem, né, o tempo todo. Nós temos ali alguns, a gente fala, subprodutos da maquiagem, que sim, elas, por mais que nós higienizamos, limpamos, são subprodutos que tendem a ficar um pouquinho na pele. Por isso que a gente tem que ter esse cuidado muito importante com o demaquilante, limpar sempre. E aí, uma dica aí que eu deixo até para o harmonizador e até para o cliente ali, quando a pele, você não sabe muito bem o que fazer, precisa fazer um detox da pele, usar uma máscara de carvão que faz toda a diferença. E qual a prescrição é? Uma vez por semana, diariamente? Como Olha, seria? eu falo assim, que dependendo do tipo de pele, a indicação é cada 15 dias, né? Cada 15 dias fazer. Agora, uma pele mais acneica, uma pele mais seborreica, ela tem um benefício bem grande também, que ele acaba também extraindo ali o excesso de oleosidade. E aí pode ser feito uma vez por semana. Legal.
Muito legal. Quantos anos já trabalhando com isso, Elaine? Com dermo? Nossa, eu vou entregar a idade aqui, mas não tem mais jeito, que ele aqui é meu harmonizador, aqui não dá. A gente já sabe de tudo já. Mas eu tenho, olha, praticamente quase 30 anos na área da parte de beleza, estética, desenvolvimento de produtos, né? Gente, então, se a gente passar 30 anos só trabalhando com uma profissão, então a gente calcula mais ou menos a idade e a gente vê a pele dessa pessoa. Se a gente chegar assim, a gente já tá vendido o dermocosmético, né? Essa pele incrível. Olha, obrigada. Eu falo que... Mas aqui tem associações, hein? Tem associações, tem que associar. Tem que associar. Eu fiz um post recentemente, né, falando... Eu tinha feito Botox e choveu perguntas e foi bem interessante, tipo, bem isso mesmo. Precisa fazer Botox com tanto dermocosmético? Né? Sim, precisa fazer, porque você tem associação, né? Então você trabalha ali a parte da musculatura, então você trabalha a musculatura porque você não tem uma mímica muito expressiva, não marca demais, e aí você cuida também da pele. Né? Então, você vai associando ali as tecnologias. Por isso que é importante. Não dá para ficar sem harmonizador, não dá para ficar sem dermocosmético, não dá para ficar sem equipamento, não dá para ficar sem suplemento. É a associação, né, Elaine? Você é sempre bem-vinda. Sim. E, Elaine, uma aula. A gente escuta tanta coisa aqui. Eu acho que você tem que fazer uma aula para nossa plataforma também um dia, para falar de todos os dermo, porque é tanto conteúdo valioso, tanto componente que a gente pode usar em benefício de vários pacientes, que é gostoso aprender isso, porque a gente leva a informação, a gente melhora o nosso resultado do nosso paciente. Então, muito obrigado por falar tudo isso. A pergunta final que eu gostaria de te fazer é: o que é o dermocosmético para a Elaine nesses 30 anos de cuidado com dermo? Eu acho que a gente pode falar assim, é solução, é realização, né? Eu acho que é a palavra para todos, né? Eu acho que é uma realização, né? Então, como profissional ou como usuário, você se realiza, né? Cuidando da sua pele, do seu autocuidado. Então, eu acho que realização é uma palavra forte que ela se encaixa muito bem aqui. É forte. Elaine, muito obrigado. Obrigada. Eu sei do quanto de demanda de trabalho você tem, sei da correria que você tem, se disponibilizou em vir conversar um pouquinho com o pessoal, dar um pouquinho dos seus insights aí, das suas informações. Só tenho a agradecer. Obrigado mesmo. É um prazer estar aqui com você. Sabe que realmente é muito gostoso essa conversa, é conversar do que a gente gosta, é trazer informação. E estou aí à disposição para a gente pensar aí nessa aula. Vamos pensar assim. Vamos. E, ó, pessoal, quem quiser, então, entrar em contato, eu vou deixar aqui agora o número de telefone da Oficial Pharma, onde vocês podem chamar, conversar com toda a equipe lá para entender um pouco mais sobre os produtos, para ir um consultor, se for daqui de São Paulo, no consultório de vocês, ou para fazer uma videochamada, entender mais sobre os dermocosméticos, nutracêuticos, cosmecêuticos. Então, tem uma gama gigantesca aí, através de uma empresa que é uma empresa gigante no mercado já há muitos anos, que vem trazendo sua expertise para melhorar a nossa área. Então, a gente tem que valorizar, sim, esse cuidado, a gente tem que valorizar essa tecnologia, porque assim a gente cresce com a nossa área cada vez mais. A gente fica por aqui. Até o próximo episódio do WOcast.